Bom, boa tarde a todos. Eu queria, antes de mais nada, agradecê-los pela presença aqui nesse painel. Eu sou Marcos Fava Neves, professor da Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto, da Faculdade de Administração de Empresas. Eu queria fazer um agradecimento aí à Única pelo evento e pelo convite, e pelo que representou já a manhã de hoje. Eu acho que todos vão sair aqui desse Summit, ou Cimeira, né, um novo nome aí, com um conhecimento muito maior do que aquele que chegamos. Esse painel, eu tive a oportunidade de ver os slides antes, tenho absoluta certeza que os senhores sairão maravilhados com as coisas novas que vêm por aí. Mas de que maneira que nós queremos conduzir esse painel? Nós temos aqui, se os senhores olharem o perfil das pessoas, né, temos o John Mello, que é o CEO da Emeris, que foi comentada diversas vezes hoje pela manhã, o Antônio Guimarães, CEO da Syngenta. Nós temos também o James Pessoa, que é CEO da Vale Soluções de Energia, um grande consumidor, né? O John Ingham, que é diretor da GE Turbinas, e o Lee Edwards, que é da Virent Energy Systems, que também foi citado hoje cedo na apresentação da Shell, né, como um das parcerias de investimentos. Então, se os senhores perceberem o perfil do nosso painel, nós temos que ajuda na produção e os demais são todos grandes consumidores de cana. Então a ideia será começar pela produção e depois migrar para as novidades aí que nós temos no consumo de cana. E para estimular o debate, eu gostaria de jogar aí uns 5 minutos iniciais para provocá-los, né? E no sentido de como é que nós vamos resolver essa equação? Porque todo mundo está querendo cana. Então essa que é a ideia desses primeiros slides iniciais de coisas que nós não estávamos prevendo e que hoje estão aí acontecendo. Apenas lembrando que nós teremos 1 ou 2 apresentações serão em inglês, então as pessoas que precisarem têm o equipamento de tradução simultânea ali. Você projeta, por favor. Então o nosso painel, né, a revolução da cana e os seus novos produtos. Eu gostaria então de fazer essa abordagem para provocar já as perguntas e os senhores, a nossa ideia é usar 1 hora para as apresentações e depois 45 minutos de debate, tá? Então, por que esse painel hoje está sendo chamado da revolução na cana? Eu acho que fomos contemplados com brilhantes apresentações, com uma provocação do indiano no painel anterior, e essa cadeia produtiva que nós estávamos acostumados a ver, ela não mais se comporta da maneira com a qual ela se comportava, não é mais tradicional. Você passa para mim? Ele não está mudando aqui. Estamos com um problema técnico. Isso, então os senhores têm isso aí no livro do evento, né, no capítulo 1, e aquele desenho da cadeia da cana, como a gente era acostumado a ver, do açúcar, do etanol, e quando muito se falava da cogeração, mudou radicalmente com base em tudo que a gente vai ver aqui. Isso vem de uma questão que é a convergência cada vez maior e a busca cada vez maior que todos têm pelo uso da terra. Na verdade, com o preço do petróleo nesse patamar, tudo que vem da terra passa a ficar extremamente mais competitivo, né? E esse é o fato que nós temos que presenciar nos próximos 10 anos. Não, ele não está trocando aqui. Bom, pronto. Então, essa cadeia tradicional, né, que nós mapeamos em 2008, aquela que tem o PIB aí de 30 bilhões de dólares, movimentação financeira de mais de 90 bilhões de dólares por ano, o que nós estamos vendo pensando como o indiano sugeriu, os próximos 10 anos, a reconfiguração dela vai ser absolutamente impressionante. Então, o que está acontecendo com o óleo? Deixa eu ficar aqui, acho que vai dar certo a mudança. Deixa eu... O volume de carros novos vendidos, na China, 10 milhões de carros novos por ano, aqui no Brasil, batendo qualquer recorde que a gente possa imaginar, nos traz uma preocupação muito grande em relação ao que será o consumo desse produto e principalmente ao preço desse produto. Pode passar. Ele está trocando lá? Será que agora foi? Não, não vai não, está diferente. Aqui na seta, mas está projetando o outro lá. Ó. Joia. Então, perdão, gente, aí pela falha nossa técnica, mas já está tudo colocado aqui. Então, esse volume brutal de carros novos sendo vendidos, né? E quando você analisa o carros per capita, Estados Unidos, China, Índia, é uma diferença tão brutal que realmente
pensar 10 anos para frente nos deixa muito preocupados, né? Então, as imagens estão aí colocadas do que está acontecendo nessa área, e isso nos diz o seguinte, que provavelmente os preços do petróleo não darão trégua, e isso, mais uma vez, dá um empoderamento brutal para aquilo que vem da terra, para o renovável. Então, basicamente, quando o preço do óleo sobe, a gente tem todo esse conjunto de indústrias se tornando cada vez mais viável através dos produtos vindos da terra. Então, o que nós estávamos acostumados é da fazenda produzir comidas e bebidas, que está lá em cima, produzir rações, produzir combustível aqui no Brasil, que é o fuel, né? Mas, de repente, você tem farma vindo da terra, medicina, cosmético, eletricidade, parte das apresentações aqui estão naquela bolinha lá embaixo da eletricidade, nós temos os plásticos também, enfim, a agricultura passa por um empoderamento e a disponibilidade de terras passa a ser cada vez mais na sociedade moderna um fato de extrema importância. E aí outros usos que têm mercados absolutamente gigantescos. Basicamente 1/3 desse produto já é feito a partir do etanol de cana, e se a gente pensar toda a avenida que se abre nesse produto é absolutamente local. E aqui no Brasil, o que aconteceu? Nós não prevíamos também, nem aquele planejador mais sortudo previa que aconteceria esse tsunami de carros flex, né? E essa imagem talvez mostre um pouquinho, a nossa infraestrutura não estava preparada e os números são absolutamente assustadores. Então, esse ano, nós teremos mais 3.400.000 consumidores no mercado, que são as vendas de carros novos. Vocês viram, saiu agora o resultado de maio, 8% acima do ano passado, que já foi algo absolutamente brutal. E 84% dos carros novos vendidos esse ano estão sendo flex. Então, se fizer a conta lá de 84% em cima dos 3,4 milhões, os senhores sabem quantos carros ainda teremos em dezembro. É por isso que a situação se torna absolutamente crítica do que vai acontecer até o final do ano. E o último slide que eu queria mostrar é esse aqui, é um slide que não dá para ver nada, mas é uma coisa extremamente simples, que é uma regra de 3 que nós fizemos, e isso nos relaciona com os nossos próximos palestrantes. Uma regra de 3 muito simples, projetando o crescimento da frota brasileira de carros flex em apenas 2 milhões de carros por ano até 2020. Então, nós estamos muito aquém do número que vai aparecer aí esse ano. Em síntese, para resolver o problema somente do hidratado, não estamos falando aqui do anidro, do plástico, do diesel, né, das turbinas e de outros mercados que precisam dos produtos de cana, mas para resolvermos o problema do hidratado, numa situação de apenas 2 milhões de carros novos, nós chegamos a 2020 precisando de mais 143 usinas de 3 milhões de toneladas cada. Então, realmente, me preocupa a nossa, vamos dizer assim, incapacidade de planejamento que se observa, né? E essa situação que vai lá para frente, isso vai dar aí o investimento de 62 bilhões necessários e hectares em falta de cana teria pelo menos 5 milhões de hectares com a tecnologia atual, tá? Então isso é um exercício muito rudimentar que mostra como o problema é grave apenas no hidratado. Agora nós vamos ver que ele se tornará mais grave ainda, porque o preço do petróleo está lá em cima e tem muito mais gente aqui querendo usar o nosso etanol. Então eu tenho que pedir um pouquinho de paciência, né, para o James Pessoa, para o John, para o Lee. Eles estão querendo comer mais cana, né, consumir cana. Nós estamos curiosos para ver as formas com a qual eles vão consumir a cana e o produto da cana, mas eu peço para eles ficarem pacientes, porque primeiro nós vamos chamar quem vai nos ajudar a produzir mais cana, que é a primeira apresentação, para trazer o potencial das plantas para a vida. Eu queria então convidar o Antônio Guimarães para assumir aqui o microfone e nos brindar com a sua apresentação. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar meus colegas de mesa também aqui, por estarmos todos juntos aqui, cumprimentar a todos vocês e pela oportunidade de estarmos aqui hoje para falarmos um pouco de cana.
E o desafio que a gente tem na área de cana é bastante grande. Como o Marcos antecipou, nós temos muitos novos produtos para serem lançados que vão se utilizar da matéria-prima cana-de-açúcar. Mas nós temos também uma preocupação, é a preocupação de fazer com que se produza essa matéria-prima que é necessária. E aqui, primeiro, eu queria apresentar a Syngenta. Eu acho que muitos de vocês já conhecem, mas é importante conhecer que a Syngenta é uma empresa que atua no mundo todo, ela é líder em agroquímicos no mundo todo. Nós temos algo como 20% de market share e somos o terceiro maior player em termos de sementes e biotecnologia. Temos 26 mil colaboradores e atuamos em mais de 90 países. E aqui o ponto importante é porque a Syngenta é uma empresa de pesquisa e desenvolvimento. E por isso nós investimos $1 bilhão por ano em pesquisa e desenvolvimento. E hoje de manhã vocês tiveram uma oportunidade de entender a magnitude do que é investir $1 bilhão por ano, uma vez que nosso colega Shell nos disse que também investe $1 bilhão por ano, só que a magnitude do faturamento dessas empresas são bem diferentes. Nós investimos quase 9% do nosso faturamento em pesquisa e desenvolvimento. Temos 5 mil profissionais de pesquisa e desenvolvimento no mundo todo. Aqui no Brasil, nós temos 100 profissionais de pesquisa e desenvolvimento distribuídos em 6 locais, onde nós temos laboratórios, estações experimentais e centros de pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil. E o ponto antecipado pelo Marcos, a nossa preocupação é fornecer mais cana-de-açúcar. Como nós podemos resolver essa equação? Fornecendo mais matéria-prima para que essa indústria possa progredir. E aqui, para a gente entender a dinâmica, isso que passa na cana-de-açúcar está passando em todos os outros cultivos no mundo todo. Se a gente olhar, hoje de manhã vocês viram o filme também da Única, em que nós vamos ter mais de 9 bilhões de pessoas em 2050. De 2010 a 2050, nós vamos crescer mais de 2,5 bilhões de pessoas no mundo que vão precisar ser alimentadas. E para isso nós precisamos crescer a produção agrícola. Além disso, nós temos os países emergentes crescendo as suas economias, principalmente a Índia e a China. E crescendo as suas economias, cresce a renda per capita, crescendo a renda per capita, cresce o consumo de alimentos. Isso se reflete no consumo de proteínas. O consumo de proteínas são consumo de carne, e consumo de carne é aumento de produção de grãos. Para vocês terem uma ideia, nesses próximos 40 anos, a Índia deve multiplicar por 6 o seu consumo de proteína, a China deve mais que dobrar o seu consumo de proteína. E nesse ambiente em que nós temos uma demanda crescente por produção agrícola, pelo que a população cresce e porque a renda per capita desses países cresce, nós também temos os biocombustíveis crescendo. E tudo isso competindo pela área plantada no nosso planeta. Se em 2010 nós produzimos 2,8 bilhões de toneladas, o que se espera é que em 2050 nós vamos ter que produzir no mundo 5,2 bilhões, praticamente dobrar a produção agrícola mundial. Significa que se a humanidade até hoje produziu essa quantidade de produção agrícola, somente em 40 anos nós vamos ter o desafio de dobrá-la. E esse é um ponto importante, porque exatamente essa dinâmica que passa com os alimentos no mundo, passa com a produção de cana-de-açúcar aqui no Brasil. Se a gente olhar para as perspectivas da Única e Copersucar, nós vamos ver que nos próximos 10 anos nós temos que crescer a produção agrícola, a produção de cana-de-açúcar, em 80%, para atender a demanda que o Marcos colocou para nós. Aquela crescente de carros, sem considerar ainda os novos produtos que vão vir a esse mercado e que vão demandar mais cana-de-açúcar. E a perspectiva, se continuar crescendo da forma que nós estamos crescendo, a produção projetada vai alcançar um gap. E esse gap estimado em 10 anos é de 30%. É preciso se investir na cana-de-açúcar para se